Então, vamos começar aqui o nosso workshop de lógica, tá? Para o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu sou o professor Eduardo Chaves, tá? Eu trabalho com workshop de lógica, tá? Há muitos anos. Para o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu sou o professor Eduardo Chaves. Bem, vamos falar um pouco, então, sobre o edital da prova de lógica do concurso da Câmara Municipal. Olha, então um abraço aí para os que estão aí, os espectadores que estão aí acompanhando. Devem entrar mais espectadores. Caso tenha alguma dúvida aqui, vocês podem colocar aqui no chat, tá bom? Então é o seguinte, o programa da Câmara Municipal, o programa de lógica, ele fala isso aqui, ó. Ele fala da lógica dedutiva, tá? Ele fala a lógica indutiva e ele fala de relações. Então, olha só, a grosso modo, o que é a lógica dedutiva, tá? É quando você tem, a partir de uma informação geral, você chega numa informação particular, tá certo? Isso a gente obtém através de uma estrutura lógica que a gente chama de um argumento, tá? E temos o que chamamos de argumento válido. Vamos dar um exemplo aqui? Veja bem, olha só, todo marinheiro sabe nadar. Tá certo? Aqui é uma premissa, não é? Agora aqui, segunda premissa. João é marinheiro. João é marinheiro. Agora, qual seria, então, a conclusão para que esse argumento seja válido? Não é? João sabe nadar. Sabe nadar. Então, olha só, a partir de uma informação geral, a gente chegou numa informação específica, uma pessoa específica, que a pessoa aqui, ela quem que é? Ela é o João. Agora, como é muito importante você saber, isso aqui vai cair na prova da Consulplan. Vai cair. Tá? Com certeza vai cair. Então, como é que você faria isso daqui em forma de desenho? É importante você saber disso. Olha só, todo marinheiro sabe nadar. Então, olha só, o desenho aqui, ó. Se ele é marinheiro, então, o que ocorre? Ele sabe nadar. O conjunto de marinheiros está contido no conjunto daqueles que sabem nadar. Então, agora, premissa 2. João é marinheiro. Então, o João está aqui, ó. Olha o João aqui, ó. Tá certo? Então, conclusão. Tá certo aqui? É verdadeira a conclusão? João sabe nadar? João sabe nadar. Então, essa conclusão aqui é uma conclusão verdadeira no sentido de que eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro a partir das premissas. Então, o conjunto das premissas com a conclusão tornam o quê? Esse argumento um argumento válido. Tá certo? Isso é um exemplo de quê? Isso é um exemplo de lógica dedutiva. Tá? Mais uma vez dizendo, a partir de uma informação geral, você chega numa informação por conclusão particular. Tá ok? Bem, e o que seria a lógica indutiva? Seria o contrário. Seria a partir de uma informação específica, você chegar numa
informação, conclusão geral. Por exemplo, meu primeiro filho é muito inteligente, vamos dizer. Conclusão. Todos os meus futuros filhos serão inteligentes. Não é? Bem, isso é um exemplo de quê? De lógica indutiva. Agora, você saber a diferença disso daqui, né? Isso não vai fazer muita diferença na prova. Não vai. Não vai. O que você tem que saber? O que você tem que saber para a prova da Consulplan? Você tem que saber o quê? Você tem que saber que lógica dedutiva e lógica indutiva, isso aqui vai entrar em questões muito tradicionais em prova de lógica. Isso vai entrar na lógica sentencial, tá certo? Isso vai entrar na lógica da argumentação. Que a lógica da argumentação, na minha visão aqui de mais de 20 anos ensinando lógica, ela é uma continuação da lógica sentencial. Né? Então, a lógica sentencial é o quê? É a lógica dos conectivos, é a lógica das proposições simples, das proposições compostas, é a lógica das tabelas de verdades, é a lógica das equivalências, é a lógica da lei de Morgan, da negação de proposições compostas. Você tem que saber também o que é tautologia, você tem que saber também o que é contradição, tá certo? Então, você tem que saber, essa lógica sentencial aqui, ela está aqui dentro da lógica dedutiva. A lógica da argumentação, ela está dentro da lógica dedutiva. Tá certo? E o que seria uma relação? Olha, tudo na matemática é relação. Então, aqui, por exemplo, pode cair uma questão, por exemplo, de porcentagem, aqui pode cair uma questão de regra de 3, aqui pode cair uma questão de grandeza diretamente, inversamente proporcionais. Tá certo? Vai ficar mais por aí mesmo, uma matemática comercial, né? Agora, na minha opinião, o grosso da prova mesmo vai ser isso aqui, ó. Vai ser lógica sentencial e lógica da argumentação. A minha visão, né, ela é baseada em questões antigas da Consulplan. Eu quero mostrar para vocês essas questões, para que vocês conheçam como que é a Consulplan. A gente tem que ser prático, sabe? Não adianta muito você, sabe, pegar uma aula assim, expositiva de um professor, de um cursinho, e ela ficar, vamos supor, ficar divagando demais sobre lógica dedutiva, sobre lógica indutiva. Eu acho que você tem que saber isso, mas é importante que você tenha experiência na matéria que vai cair. Então é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês que estão aí ao vivo, com outros aí que vão assistir a gravação. Eu quero que esse workshop, eu quero que essa aula seja útil para vocês. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Tá ok? Vamos lá então. Olha só, eu vou compartilhar aqui uma tela de questões, tá? Olha só. Aqui, ó, só questões da Consulplan. Então vamos. Olha só. Eu vou passar essa questão aqui no quadro. Depois eu volto aqui para a tela, tá? Aqui, ó. Aqui para o quadro, tá? Então aqui, ó. Olha só. Premissa 1. Então, a questão número 2 aqui da lista, né? Premissa 1. É todo
vegetariano, estou passando aqui para o quadro bem rapidinho, tá? É magro. Tá? Premissa 2. Alguns magros são elegantes. Aí pede para você marcar a conclusão verdadeira. Não é? Olha lá, letra A. Todo vegetariano é elegante. Letra B. Algum magro é vegetariano. Letra C. Algum vegetariano é elegante. Letra D. Algum vegetariano é magro e elegante. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui então para o quadro, bem rapidamente. Aqui eu estou de novo, aqui, ó, no quadro. Tá? Então, aqui, ó, premissa 1. Todo vegetariano é magro. Premissa 2. Alguns magros são elegantes. Então, isso daqui é um exercício de quê? De argumento. Isso aqui é um exercício de quê? De lógica dedutiva. Lógica, quer dizer, a partir de situações gerais, eu chego a uma situação específica. Agora, você tem aí que estudar essa lógica da argumentação. Você tem que saber o que é uma premissa. Uma premissa é também conhecida na lógica como proposição categórica. Tá certo? Uma proposição categórica é uma proposição que ela é sempre verdadeira. Tá certo? Então, quais são as proposições categóricas que a gente tem que saber para poder avaliar a veracidade, a validade, vamos dizer melhor, de um argumento? Quais são elas? Vamos trabalhar, então, a teoria rapidamente, para depois a gente cair aqui na prática. Tá legal? Então, olha só. Quais são as 3 premissas? A primeira, algum A é B. Olha lá. Algum A é B. Qual que seria o desenho disso? O que significa algum antes disso? O que significa algum? Algum existe. É pelo menos um. Tá certo? Quando eu falo algum, isso quer dizer, pode ser um, pode ser no mínimo um. 1, 2, 3 ou todos. Então, aqui, voltando. Algum A é B. A figura é essa daqui, ó. Olha lá. A, B. Existe obrigatoriamente uma interseção entre A e B. Que, inclusive, pode acontecer aqui um caso particular que o A e B sejam coincidentes. Então, quando eu falo que algum A é B, eu estou dizendo que a interseção entre A e B é diferente de vazio. A interseção, ela existe. Agora, eu não posso, aí que o aluno inexperiente ele cai, eu não posso dizer de maneira alguma que existem elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B, e nem que existem elementos do conjunto B que pertencem ao conjunto A. Está vendo? Então, se eu falar que existe elemento que pertence a A e não pertence a B, está falso. Se eu falar que não existe, também está falso. A lógica, entendam isso, eu vou falar agora. A lógica, ela sempre trabalha com a certeza. A lógica é binária. A lógica é verdadeira ou falsa. A lógica é 0 ou 1. É a linguagem binária. É a linguagem digital. É a linguagem de computador. É a linguagem de programação de computadores. Por isso que essa matéria aqui, ela é uma matéria presente em todos os cursos que envolvem o ensino de computação. Programação de computadores, tecnologia da informação, ciência da computação, tá certo? Todos esses cursos têm a matéria de lógica no seu currículo básico, tá? Então, e qual que seria a segunda premissa? Não é? Seria, eu posso dizer que seria a negação dessa daqui, ó. Aqui algum A é B. E a negação dela seria nenhum A é B, ó.
nenhum A é B. Nenhum A é B seria o quê? Os conjuntos A e B são conjuntos o quê? São conjuntos disjuntos, não é? Distintos e não vazios, aluno. É uma situação contrária a essa. Aqui, a interseção de A com B vai ser vazio. Olha lá. Nenhum A é B é equivalente ao dizer que nenhum B é A. Algum A é B é equivalente ao dizer que algum B é A. Tá certo? E a terceira proposição categórica que você tem que saber obrigatoriamente, a terceira premissa é todo A é B. Não é? Todo A é B, então significa naturalmente que o conjunto A está contido no conjunto B. Não é isso aqui, ó? O conjunto A está contido no conjunto B. E o conjunto A é um conjunto não vazio. Tá? E do mesmo modo também, a situação particular de que A e B seriam conjuntos coincidentes está prevista ali naquela proposição categórica. Isso quer dizer que eu não posso de maneira nenhuma afirmar que existem elementos de B que obrigatoriamente não pertençam a A. Então aqui existe uma interrogação. Aqui existe uma interrogação. Tá certo? Eu não posso nem dizer, eu não posso nem afirmar que existem elementos de B que não pertencem a A e que não existem elementos de B que não pertençam a A. Né? Pode existir ou não. Isso é uma situação geral, não é uma situação particular. Tá? Isso que leva o aluno, muitas vezes, a errar a questão de argumentação. Tá certo? Então, beleza. Então, eu vou agora resolver o exercício com vocês. Tá? Vou apagar aqui, ó, rapidamente. Então, ó, vamos lá. Aqui eu passei alguns, né, ó. Premissa 2. Vamos lá, então. E o desenho tem que ser um desenho integrado. Olha só, tem que ser um desenho completo, integrado. Então, todo vegetariano é magro. É um caso particular de todo A é B. Então, se ele é vegetariano, então ele é o quê? Ele é magro. Não é verdade? Olha lá. Agora vamos fazer a premissa 2 aqui também do lado, um desenho integrado. Alguns magros são elegantes, né? Então ficaria assim. Alguns magros são elegantes, né? Então, elegantes aqui, né? Então, essa interseção, né? Ela pode acontecer, né? Ela pode acontecer aqui, ó. Não estou falando que ela vai acontecer aqui, ou ela vai acontecer aqui, ó, ou ela vai acontecer nos dois, a gente não sabe. Eu vou colocar uma interrogação aqui, ó, tá? Aqui também eu tenho interrogação, aqui também eu tenho interrogação, aqui também eu tenho interrogação. Olha lá, novamente. Todo vegetariano é magro. E alguns magros são elegantes, alguns elegantes são magros. Cuidado para não passar esse vermelho aqui para fora de vegetariano. Podem existir elegantes que são vegetarianos, podem existir. Agora vamos voltar lá para as opções de resposta, para a gente poder marcar a opção correta, tá ok? Olha só, vamos lá. Então, assim, vocês que estão assistindo aí, procurem fazer a questão aí no caderno de vocês, tá? Para a gente poder fazer os comentários das opções, tá ok? Então, vamos lá aqui. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Então, aqui, olha só, acompanhem comigo. Olha lá, letra A.
todo vegetariano, né? Todo vegetariano é elegante. Claro que não. Olha a figura aí, né? Deixa eu passar aqui as opções. Olha lá, rapidamente. Todo vegetariano, estou copiando aqui, tá? Bem rápido. É elegante. Letra B. Alguns magros são vegetarianos. Letra C. Alguns vegetarianos são elegantes. E letra D. Não é? Alguns vegetarianos, vegetes, vou colocar aqui, são magros e elegantes. Olha só. Deixa eu voltar aqui para o quadro, para a gente poder discutir aqui, ó. Olha lá, gente, estou aqui já de novo, tá? Vamos lá, então. Todo vegetariano é elegante. De maneira nenhuma, né? Podem existir vegetarianos que não são elegantes, correto? Então, a letra A é falsa. Né? Aqui, ó. Letra B. B de bola. Né? Alguns magros, né? Alguns magros são vegetarianos. Alguns magros são vegetarianos. Né? Aqui, ó. Essa daqui a gente pode colocar uma interrogação aqui, correto? Olha lá. Alguns magros, né, são vegetarianos, porque todo vegetariano é magro, né? Vamos deixar a interrogação aqui. Olha lá. Letra C. Letra C. A gente faz por eliminação, né? Olha só. Alguns vegetarianos são elegantes. Pode ser que sim. Mas isso não é certo, não. Né? Porque pode ser, o que eu sei é que alguns magros são elegantes. Então pode acontecer que os elegantes não peguem aqui os vegetarianos, tá certo? Pode ser que passe do lado de fora aqui, ó. Tá? Então essa letra C aqui, ela não é necessariamente verdadeira. Você falar que alguns vegetarianos são elegantes. Se você tiver certeza dessa interseção aqui, ó, eu pus uma interrogação, vejam bem. Então aqui é F, né? Letra D de dado. Alguns vegetarianos, né, são magros. Alguns vegetarianos são magros. Alguns vegetarianos são magros e elegantes. Não. Todo vegetariano é magro, correto? Alguns vegetarianos são magros e elegantes, né? Isso não é necessariamente verdadeiro, porque, mais uma vez, pode ser que o vegetariano pode ser elegante, passe por fora aqui do vegetariano. Então, a resposta correta aqui é a letra B, B de bola. Alguns magros, né, são vegetarianos, né? Resposta aqui, então, letra... Então, a D é falsa, né? A D é falsa. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B de bola. Alguns magros, né, são vegetarianos. Beleza, então? Vamos passar, então, para outra questão, ok? Vamos lá, então, vou passar aqui agora. Vamos fazer uma questão aqui. Vamos compartilhar a tela novamente, ó. Vamos fazer uma questão de conectivos aqui, ó, tá? Olha só. Número 3 aqui, ó. É uma questão também que ela tem um argumento, né? Aqui, ó. Ela tem um argumento em forma de quê? Das premissas, que são
proposições, né? São proposições compostas. Então, aqui, ó, número 3, eu vou passar aqui para o quadro, tá? Vou passar aqui para o quadro, logo eu vou estar na tela, tá bom, aqui? Logo. Então, aqui, analise as proposições lógicas hipoteticamente proferidas por um servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? Então, primeira proposição. Se o fiscal emitiu o parecer, então redigirei o ofício. É uma condicional. Vou colocar aqui, então. Fiscal emitir parecer. Tá? Então, redigirei o ofício. Qual que é a segunda proposição? É uma bicondicional, né? O se, somente se, lá. Anexarei os documentos, aqui, ó, vou colocar assim, anexe, doc, né? Doc, documento, se, somente se, é o bicondicional, correto? Ofício redigido. A terceira é uma disjunção exclusiva, né? A terceira vai ser ou os documentos anexados ao processo, né? Anexados ou arquivados, né? Ou arquivados. Considerando se as afirmativas anteriores possuem valoração verdadeira, valor lógico verdadeiro, e sabendo que os documentos comprobatórios não foram anexados, então, aqui, ó, premissa 4, importante, docs não anexados, né? Não anexados ao processo. Aí temos aí as opções. Aí temos aí, eu vou copiar aqui, daqui a pouco eu estou no quadro aqui, tá, gente? Letra A. O fiscal emitiu o parecer, né? Mas o ofício não foi redigido. Letra B, o ofício não foi redigido, e os documentos arquivados. Letra C, os documentos, ou, olha só, o terceiro é uma disjunção exclusiva, né? Ou doc arquivado, ou ofício não redigido. E letra E, aliás, D, desculpe, letra D, o fiscal emitiu o parecer e docs, né? E os docs arquivados, né? Vamos voltar aqui para o quadro. Vamos lá? Tá aqui, ó. Fala, gente, estamos aqui de novo. Ó, isso daqui
é uma questão de quê? É uma questão de lógica sentencial, mas não deixa de ser um argumento. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos as 4 premissas, ó, em forma de proposições. Premissa 1, premissa 2, premissa 3 são proposições compostas. E a premissa 4, ela é uma proposição simples, não é? E nós estamos querendo, então, o quê? A conclusão correta, não é verdade? Então, é uma questão o quê? De lógica dedutiva, né? Então, vamos lá. As 4 proposições são verdadeiras, né? Aqui nós temos uma sim, então, ó, correto? É um condicional. Na 2 nós temos o se, somente se, que é a bicondicional. Na terceira nós temos uma disjunção exclusiva, que é o ou. E na 4ª nós temos o quê? Uma proposição simples. As 4 são verdadeiras, não é? Então vamos lá. Vamos partir da premissa 4, né? Que é uma proposição simples, correto? Né? Olha lá. Os documentos não foram anexados ao processo. Olha lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então aqui, ó. Os documentos não foram anexados ao processo. Nós vamos procurar aqui, então, onde que ele faz referência, né, a essa anexação ou não. Ele faz referência aqui, tanto na premissa 2 quanto na premissa 3, não é verdade? Então, olha lá, se os documentos não anexados, que é, no caso, verdadeiro. Então, documento anexado tem que ser o quê? Tem que ser falso, né? Tem que ser falso. E aqui no ou, quando uma proposição é falsa, a outra tem que ser verdadeira, né? Então, aqui, os documentos é verdadeiro que eles foram o quê? Que eles foram arquivados, correto? Então, tá. Aqui eu tenho, então, que os documentos são anexados, é falso, né? Então, aqui na segunda, aqui, ó, é o se, somente se, tá vendo aqui, ó? Se, somente se, é o bicondicional. Então, documento anexado, falso. Anexar documento é falso. Então, na tabela verdade do bicondicional, se a proposição antecedente é falsa, a consequente também tem que ser falsa, né? Porque a tabela verdade do bicondicional, para ser verdadeira, é só se for FF ou se for VV, não é verdade? Então, o ofício redigido tem que ser falso. Olha só, né? Então, vamos passar para a primeira, né? Então, olha lá, retirei o ofício. Ofício redigido falso. Então, no sim, então, aqui na condicional primeira, aqui, ó, então aqui é falso, não é verdade? Olha só que facilidade, hein? Então, a antecedente aqui na condicional não pode ser verdadeira, não é? Ela não pode ser verdadeira. Porque se ela for verdadeira, a gente cai no único caso, na única entrada da condicional, que ela reporta o resultado falso, que é o VF que dá F. Até o pessoal de cursinho a gente brinca, né? A Vera Fischer é falsa, né? Então, para a proposição não ser verdadeira, se a consequência era falsa, a antecedente tem que também ser falsa. Então, o fiscal, ele, né? O fiscal, ele é falso que ele emitiu o parecer. Não é verdade? Então, vamos ver aqui qual que é a resposta, né? Aqui, olha. Vamos ver aqui. Letra A. Né? Aqui, ó. O fiscal emitiu o parecer, mas o ofício não foi redigido. Esse mas aqui é no sentido de ir, né? Então, para a letra A ser verdadeira, a gente teria que ter verdadeiro, o fiscal emitiu o parecer e o ofício, ele não foi redigido. Não é verdade? Mas o fiscal, ele não emitiu o parecer. Porque se o fiscal emitiu o parecer falso,
o fiscal não emitiu o parecer, né, é verdadeiro. Né? Então, o fiscal emitiu o parecer é falso. Então, a letra A já é falsa, já, né? Porque aqui é o mas, né? No sentido de ir, né? Então, não é a letra A. Olha só, não é a letra A. Vamos pegar a letra B agora aqui. O ofício não foi redigido. Olha lá, redigirei o ofício é falso. Então, não redigirei o ofício é verdadeiro. Então, realmente, o ofício não foi redigido e os documentos, eles foram o quê? Eles foram arquivados, olha lá. É verdadeiro que os documentos foram arquivados. Então, de novo aqui, vamos lá. O fiscal, ele redigiu o ofício, é falso. Vejam bem. Então, o fiscal não redigiu o ofício, é verdadeiro. Correto? Olha lá, letra B de bola. O ofício não foi redigido, verdadeiro. E, né? Então, para ser a letra B, a próxima proposição também tem que ser verdadeira. Porque a verdadeira verdade do I, ele só é verdadeiro quando for verdadeiro e verdadeiro. Os restantes são falsos. Os documentos foram arquivados? É verdadeiro? Vamos ver aqui. Documentos arquivados, verdadeiro. Então, a resposta aqui vai ser a letra B de bola. Né? Letra B de bola. O ofício não foi redigido e os documentos foram arquivados. Ô, gente, então, eu espero, sinceramente, tá, ter sido muito útil aqui com esse workshop aqui de raciocínio lógico para a prova de lógica da Banca Consulplan. Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Inclusive, aí, quem está estudando aí para outros concursos públicos, né? Essa matéria de lógica é muito tradicional, cai em todos os concursos, inclusive cai muito no teste de Amparo também. Quem está se preparando para o teste de Amparo aí, está super habilitado e habilitada para fazer a prova de lógica, tá? Tira de letra, que a prova do teste de Amparo de lógica é uma prova de altíssimo nível. Essas questões aqui, se for comparar com o teste de Amparo, né, com as provas do teste de Amparo, elas são questões consideradas fáceis, né, bem fáceis. Então, você que está estudando comigo o teste de Amparo, ou está estudando em outro cursinho, ou está estudando por conta própria, né, você pode ter certeza que a sua prova de lógica aí, caso esteja fazendo um concurso, eu sei que muitas pessoas estão fazendo, que é um emprego muito bom, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte, você trabalha pouco e ganha bem, né? Então, todo mundo quer isso, né? Trabalhar um pouco menos, investir um pouco na vida, né? Todo mundo é filho de Deus, não é verdade? E você ter um bom salário, uma boa remuneração, você merece. Você estudou, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capacitada, que está se aperfeiçoando, está estudando dentro da vida, né? Você merece, então, ganhar bem, né? O que mais então, eu posso falar para vocês? Então, aqui agora, eu queria deixar com vocês o contato, tá? Eu tenho aqui o nosso website, cursoeduardochaves.com, a nossa loja virtual lá é o cursoeduardochaves.maestros.com, e a gente tem lá um curso de lógica, né? Que também é muito compatível aí para o concurso aí da Câmara Municipal, tá? Bem, eu quero deixar um abraço para todos aí, tá? Muito obrigado aí vocês que estão online, muito obrigado a vocês que vão assistir aí a gravação, tá? Qualquer dúvida que tiverem, eu vou deixar aqui meu WhatsApp também. Tem no site, tá? Tem no Eduardo Chaves o WhatsApp, mas eu vou deixar ele aqui também. O nosso WhatsApp aqui é o 31 98812, tá? 4654, tá? Pode mandar mensagem para mim lá, que a gente responde para vocês, tá? Tenham uma excelente noite, um excelente feriado, e até muito breve, viu? Tchau!